Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso Mestre nos envolva, nos fortaleça nesta noite de assistência espiritual e de reflexões do seu Evangelho. E hoje o convite que todos nós temos é refletir sobre estas palavras de Jesus. Ele nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. O Mestre sempre nos convidando a ir além. E hoje, em específico, nós vamos refletir sobre mundos inferiores e mundos superiores. E o Evangelho, ele nos elucida. Se tomarmos a Terra como ponto de comparação, nós podemos fazer ideia do estado de um mundo inferior. Supomos que os povos estejam nos graus dos povos selvagens, dos bárbaros, que ainda encontramos no nosso planeta, que é o resquício do estado primitivo. O Evangelho, ele nos esclarece que nos mundos mais atrasados, os seres que lá habitam são, de algum modo, rudimentares, primitivos. Eles têm a forma humana, sim, mas sem nenhuma beleza. A única lei de um mundo inferior, ele é regido pela força, sim. Logo, lá não há invenções, indústrias, e a luta desses seres só se resume em sobrevivência, em alimentação e procriar-se. Porém, no fundo de suas consciências, habita a intuição. Ainda, claro, que em desenvolvimento, que existe algo maior. Existe um ser supremo. A cada oportunidade que tem de reencarnar, um novo estágio se prepara para alcançar, que vai se desenvolvendo de acordo com a sensibilidade de cada um. Logo, como crianças em aprendizado, e nós sabemos que muitas crianças logo aprendem rápido e outras não tão rápido. Mas todos estão em processo de evolução. E para que todos nós compreendamos, o Pai Criador respeita cada um devido ao seu tempo e o seu ritmo de aprender. Mas, logo, todos têm a ideia de um ser supremo. Sempre há o respeito quanto tempo do verdadeiro despertar. É por isso que percorrem os seres incontestáveis oportunidades, reencarnações. Nós estamos falando aqui da evolução, que ela acontece pela oportunidade que o Pai Criador dá a todos os seus filhos, sem distinção, sem nenhum privilégio. Todos começamos do mesmo ponto. Logo podemos compreender, há muitas moradas, porque o amor de Deus, de fato, ele é infinito. E ninguém, absolutamente ninguém ficará para trás. Todos irão evoluir, independente da distância que estão. Por isso, nós lembramos as palavras do nosso Mestre Jesus, que nenhuma ovelha ficará fora do seu rebanho. Nós
Nós hoje somos convidados a também conhecer os mundos superiores. Sim, porque mesmo que seja difícil de imaginarmos, o nosso destino é ser espíritos puros. Muito de nós achamos que está realmente longe, e por sim deve estar, porque temos ainda muito a vencer. Mas o Evangelho da noite de hoje nos convida a conhecer. Quem sabe? Iremos nós, assim, depois de compreender a diferença do mundo superior, de uma evolução, onde o espírito se encontra mais puro, como é? E nós vamos, digamos, nos empolgar e observar melhor os nossos defeitos, porque não estamos nesse mundo primitivo, onde somos regidos pelos instintos, que não tem nenhuma razão e nenhum conhecimento. Porque quando o instinto está banhado dessa razão, do conhecimento, nós temos a evolução. Então, lá, no mundo dos espíritos puros, é totalmente diferente. Diferente é a condição moral e material. Quanto maior é a evolução, mais a forma humana ela é embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo se torna menos material, logo nós temos menos doenças. A maior percepção. E também temos a locomoção. Ela não é feita desta forma que nós conhecemos. Porque aqui nós, digamos que estamos meio preso ao chão. Lá, ao invés desta forma, como arrastando-se sobre o solo, nós estaremos deslizando. Quer dizer que a superfície e também o nosso único esforço ali será a vontade, o querer. Sua aura, esta é brilhante e também por resistência, por pouca resistência da matéria, ela oferece aos espíritos uma evolução que já adquiriram, uma infância mais curta. Não precisa, lá onde estivermos, ter tanto tempo na infância, o dia que chegarmos a esta evolução. A vida, ela é mais longa, porque lá temos menos problemas, menos preocupações. Ela é proporcional à nossa estadia no planeta, é o adiantamento dos mundos. Então, nós viveremos de acordo com a idade que aquele mundo proporciona. Por sua vez, a morte também não tem nada de horrores que nós hoje temos na decomposição, na saudade, nessa partida que muito nos choca. Na verdade, a morte ela é considerada uma transformação feliz, onde nós estaremos vencendo uma etapa. Não há dúvida sobre o futuro. E nossas possibilidades serão cada vez melhores. O ser desprendido da matéria, ele goza uma maior lucidez e liberdade. Os mundos felizes, eles desconhecem sentimentos que no mundo de prova e expiação nós ainda temos muito, que é a ambição descabida, as perturbações emocionais, o apego exacerbado à matéria. Nestes mundos em que nós estamos aqui conhecendo, há uma superioridade moral.
O ser, ele está em constante estudo, logo a sua inteligência é aprimorada. E tudo que é conquistado de posição é por mérito, é por conhecimento, é por justiça. O homem não procura elevar-se sobre o outro, não. Neste mundo, o homem eleva-se a si mesmo, buscando sempre o seu aperfeiçoamento. Ele tem o desejo, então, de estudar cada vez mais. E desta forma, os seus sentimentos são elevados e eles encontram-se purificados. O mais forte, o mais forte, sabe que tem que ajudar o mais fraco. Não falta o necessário a ninguém, porque lá não tem mais expiação. Nos mundos felizes, o mal não existe. O Evangelho nos elucida que no nosso mundo de prova e expiação ainda existe o mal. O mal, porque precisamos nós aqui na Terra despertar para o bem constante. Também existe a escuridão, porque precisamos cada vez mais admirar a luz. Existe a doença, porque precisamos valorizar a nossa saúde. Nos mundos superiores, esse contraste não é mais necessário. O homem tem dificuldade de compreender e acreditar nessas verdades do Evangelho, porque ainda tem a sua inferioridade e ele experimenta penas, misérias, sofrimentos emocionais. Mas um dia, através da evolução que todos nós estamos convidados a realizar, porque aqui estamos encarnados, nós compreenderemos que tudo está ao nosso alcance quando nós desenvolvermos a moral, segundo os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Logo nós vamos aprender o que nos aprisiona, o que nos cristaliza no mundo de prova e expiação. São os sentimentos de raiva, de revolta, de tristeza, de inveja. Esses sentimentos nos atrasam. Compete a cada um de nós realizar a grande tarefa e ter a condição de mudar a nossa moral. Mas só conseguiremos quando continuarmos a fazer o que estamos fazendo hoje. Estamos aqui reunidos em nome do Cristo, dos seus ensinamentos. E é dessa forma que nós vamos conseguir evoluir, nos desprender desses sentimentos tão pequeninos, que ainda nos aprisionam e muitas vezes nos levam lá para trás, onde nós nos entregamos ao sentimentalismo, à sensação. Então aqui, a luta que eu tenho que realizar todos os dias não é para o outro. Essa luta é comigo mesmo. Eu preciso me analisar. Eu preciso me testar. Observar como eu estou me saindo em meio às dificuldades alheias. Porque são testes, são provas. Porque nós estamos no mundo de provas. A partir daqui, a Terra, ela é um degrau. Ela não é o primeiro degrau, mas ela também está distante de ser o último. Nós temos neste planeta gritos primitivos, ainda temos. Ainda temos força, disputa,
Mas o que realmente nós precisamos desenvolver é a capacidade de diminuir as nossas más tendências, que sempre estão ligadas ao orgulho, à vaidade, ao melindre, às vezes sentimentos ligados ao ódio, à vingança. Todos nós aqui na Terra precisamos lutar contra eles, porque aqui estamos para isso. Nada aqui é imposto. Nós temos aqui, e foi oferecido, através desses irmãos de luz que aqui estiveram. O nosso mestre, que desceu das alturas e nos ensinou o caminho, nos falou a verdade e nos ensinou como realmente viver de acordo com as leis de Deus. E desta forma todos temos a grande oportunidade para que, desta maneira, nós vamos nos aperfeiçoando. Esta oportunidade, ela é igual para todos. Não há privilégio. Na verdade, aquele que desperta, vamos dizer lá como as crianças, porque nós somos crianças aos olhos do Pai. E precisamos aprender. O Pai nunca abandona os seus filhos. E principalmente nas dificuldades, no sofrimento. Porque quando nós temos o sofrimento, o Pai, Ele nos envia consolo. Como nós temos a discórdia, nós podemos buscar o entendimento. Quando nós caímos nos vícios, nós temos como transformarmos-nos em seres virtuosos. Quando nós estamos seguindo o caminho do orgulho, nós já sabemos que é pelo orgulho que nós nos perdemos. E nós temos que nos redimir é pela humildade. Isso está lá no Evangelho, na lição A Virtude. O Pai, Ele aponta o caminho e nós precisamos compreender que o tempo é misericórdia. Nada tem de punição. O progresso não é privilégio. O progresso é consequência. Consequência do uso que eu faço do meu dia a dia, daquilo que eu estou recebendo. Esse é o nosso convite para essa evolução nesse mundo de espíritos puros. Não vamos focar no que nos falta, vamos focar no que podemos realizar com o que nós temos. Muitas vezes nós temos uma família que exige paciência, um trabalho que muitas vezes nos desgasta, pequenas provocações que muitas vezes nós acabamos caindo no trânsito. Precisamos aqui organizar o nosso conceito de evolução. O que está me segurando neste mundo? Eu quero alçar voo. Eu quero adentrar esse mundo regenerado. Mas para isso eu tenho algumas tarefas a realizar. Caso contrário, eu não vou conseguir. E nós, de mãos juntas, estudando, ajudando um ao outro, conseguiremos. Mas é necessário eu valorizar aquilo que eu tenho. A minha saúde. O que eu estou fazendo com a minha mente. Com o meu emocional. Um emocional saudável tem um corpo saudável. Por isso eu preciso de equilíbrio. E onde conquistar?
nos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos deixou. E é desta forma que eu consigo transformar. Eu vou diminuindo o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade. E eu encontro o verdadeiro amor. Não esse amor que muitas vezes nós sentimos, amor que aprisiona, amor egoísta. Não. É o amor que Jesus nos ensinou. Quando você aprende esse amor, você é mais feliz. Você não controla nada. Você é responsável pelos seus atos. Dentro disso, nós vamos nos libertando daquilo que tanto nos prende. E nós seremos mais felizes. E essa felicidade é daquele ser que está trabalhando, que está vencendo o seu orgulho, a sua vaidade, a falta de paciência. Quando nós conseguirmos o silêncio, nos momentos que nos desafiam, e o silêncio estiver junto com uma prece, nós estaremos no caminho certo. É por isso que Jesus nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque tem lugar para todo mundo. O convite é extenso. Aliás, o convite é antigo, há mais de 2000 anos. E nós temos o convite do grande banquete, porque ele retornará. E aquele que estiver seguindo seus ensinamentos participará do grande banquete. Nós precisamos trabalhar. Trabalhar em nossas consciências, nos esforçar, perseverar, porque queremos seguir rumo a um mundo de regeneração. Este evangelho nos traz um bom ânimo. Esses mundos superiores, talvez é aí que conseguimos vencer a nós mesmos, buscando sempre no Evangelho do Cristo os ensinamentos, como fazer. Nós temos a codificação, essa doutrina que nos convida diariamente, nos direciona. E se nos ligarmos ao nosso mentor, então nós iremos conseguir a grande mudança. Que estamos aqui para isso. Para que a gente possa refletir junto com a harmonia das palavras. Eu trouxe um texto que nos convida profundamente. Como seguir? E ele diz assim: não se muda de mundo com os pés no chão, mas com passos de luz no próprio coração. Cada queda sentida, cada dor compreendida, esta é semente do alto na estrada da nossa vida. A terra, sim, a terra ainda ensina na prova e na dor. Ela é escola bendita do nosso esforço para desenvolver o verdadeiro amor. Se há ódio no mundo, Deus chama ao perdão. Se há pranto na alma, Ele oferta a consolação. Quando o orgulho grita, vem uma lição chamada humildade.
Quando o vício aprisiona, floresce a verdade. Nada é imposto ao espírito em seu caminhar. Tudo, absolutamente tudo é convite sereno para que todos nós aprendamos a amar. Há mundos que vibram em paz e harmonia, onde a luz é morada e a lei é alegria. Ali não há sombras, nem dor a ensinar, pois o bem já é hábito, já sabe ficar. O corpo é mais leve, o tempo é irmão, a vida se estende na justa proporção. O pensar se transmite sem medo ou prisão, e o amor, o amor, governa em perfeita união. Não há privilégios, nem luta, nem vaidade. Há serviço, estudo e superioridade. Não a que humilha, não, mas a que vem servir, porque crescer é ajudar, aprender é usufruir. Evoluir é mudar-se em profunda verdade, é tornar-se compatível com a própria realidade. Quem vive o evangelho do Mestre Jesus não teme o porvir, pois já traz dentro de si um mundo por vir. Há muitas moradas na casa do Pai, cada uma nos espera conforme o que sai do íntimo nosso, em obra e intenção. Meus queridos irmãos, o mundo que nós habitamos nasce primeiro no nosso coração. Que nós possamos, queridos, compreender o grande convite do Evangelho desta noite, que nos dá essa beleza de um mundo superior, que para eu alcançar, eu preciso realizar a tarefa, não no outro, mas em mim. E como fazer? O Mestre já desceu, já nos ensinou, exemplificou, contou com inúmeros colaboradores. Temos toda a doutrina dos Espíritos que nos trouxeram tanto conhecimento. Esse convite é para nós, que ainda estamos num mundo de provas e expiações. Sim, tem dor, tem dificuldade, mas também tem esta verdade que o Evangelho nos trouxe nessa noite e nos convida. Segue, aproveita a sua encarnação para vencer o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. E assim, nós agradecemos estas reflexões, nós vamos nos preparando para receber este passe virtual que nos auxilia, que nos emanta de uma luz benéfica e salutar, para que nós possamos vencer as dificuldades com o Mestre Jesus ao nosso lado. Que possamos nos manter em silêncio, enquanto os nossos irmãos colocam o passe virtual. Que assim seja. Momentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores,
dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus seja ouvida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Que assim seja e que possamos nos manter firmes na estrada do verdadeiro aprendiz do Evangelho do Cristo. Que tenhamos bom ânimo, coragem e que possamos nos ver na próxima semana. Graças a Deus. Boa noite a todos.